Olá, pessoal. Hoje nós vamos estar falando um pouco sobre o tempo geológico, que é o conteúdo da unidade 6 e a nossa última aula da disciplina. Nessa unidade, eu vou tentar mostrar para vocês uma relação entre tempo e geologia. Vou fazer uma breve introdução do tempo geológico, falar um pouco de tempo e a datação relativa, a importância dos fósseis nessa definição, a datação absoluta também, vou falar um pouco dela, até chegar na escala do tempo geológico e mostrar para vocês brevemente um pouco da evolução do nosso planeta, fechando todo o conteúdo que nós vimos na disciplina. Como vocês puderam observar, o tempo geológico ele é muito extenso, então os importantes acontecimentos, as principais mudanças na morfologia, na paisagem, nós dificilmente observamos. Então, quando consideramos um curto intervalo de tempo, as mudanças não são bem visíveis. Nós conseguimos, sim, observar acontecimentos repentinos, como grandes tsunamis, como vulcanismo, porque esses processos estão diretamente relacionados com a superfície terrestre, então são coisas que chamam nossa atenção. O processo de tectônica de placas, com toda essa movimentação, formação de cadeia de montanha, requer um grande tempo geológico. Então, essa grande magnitude do tempo é difícil de observar e de entender. Só quando nós analisamos em detalhe toda a sucessão de rochas, todas essas mudanças no registro geológico, nós conseguimos compreender bem. Isso sempre é relacionado com diferenças de opiniões, como podemos citar de exemplos dois extremos, a ciência e a religião, em relação à magnitude do tempo e a origem do nosso planeta, né? A igreja defende uma idade de mais ou menos 6.000 anos para todo o desenvolvimento, toda a formação do nosso planeta, enquanto que a ciência nos mostra que a Terra foi formada há aproximadamente 4,6 bilhões de anos. Toda essa discussão, todo esse debate requer tempo. E foi isso que esses três grandes pesquisadores fizeram. Já são nomes que eu falei nas outras aulas, como Nicolau Steno, James Hutton, William Smith, e eles, com base em muitas observações, em persistir em defender as suas teorias e o tempo de pesquisa, o tempo de avanço científico, permitiu mostrar a grande complexidade e a grande variação dos processos geológicos na construção da Terra. E assim é possível fazer a datação dessas rochas, de definir quanto tempo tem em cada extrato. Quando eu falo que teve uma grande extinção em massa há 250 milhões de anos, como pode chegar a essa idade? Quem pode confirmar toda essa interpretação? A base de onde surgiu todo esse conhecimento sobre a datação é a datação relativa. A datação relativa ela é um método que vai ser adotado para definir se um evento ocorreu antes ou depois de outro. Eu não vou saber a idade exata desse acontecimento, mas eu posso dizer que o evento A ocorreu antes do evento B ou ocorreu depois. Essa é a datação relativa, sem ser tão precisa. Um dos principais nomes dessa datação é o Nicolau Steno, que é o pai da estratigrafia, e ele deixou os princípios básicos da estratigrafia, que são três. É a lei da superposição de camadas, que fala que as rochas mais antigas ocorrem na base de um afloramento e as mais novas ocorrem no topo, que elas foram depositadas uma sobre a outra. É aquele processo que vocês viram nas rochas sedimentares. E essas camadas, esses depósitos, eles ocorrem horizontalmente. Então, é a segunda lei, a lei da horizontalidade original. E essas camadas, elas vão continuar lateralmente até que tenha alguma barreira. Esse é o terceiro princípio, que é a lei da continuidade lateral. Quando você observa um afloramento desse no Grand Canyon, você pode ver esses três princípios. As rochas mais antigas ocorrem na base, enquanto as mais novas ocorrem no topo. Todas essas camadas foram depositadas horizontalmente e elas têm uma continuidade lateral, o que permite eu fazer uma correlação dessa rocha que está desse lado do rio e essa outra rocha do outro lado. Elas tiveram a mesma origem. O que diferencia é que aqui tem um rio que escavou e erodiu todos esses depósitos. Assim, eu posso ter uma idade relativa. Eu posso dizer que essa rocha ela é mais antiga
do que essa outra rocha aqui em cima. É uma forma de datação, né? Outro princípio, aqui já um princípio do James Hutton, é o princípio da interseção. Esse princípio mostra que um corpo que corta uma outra sucessão de rochas, ele é mais novo do que a sucessão que é cortada. Aqui foi um afloramento que ele observou isso, o Scar Point, esse aqui não é ele, tá? Ele viu o seguinte: existia um conjunto de rochas dobradas, então estão inclinadas aqui, elas foram depositadas horizontalmente e por processos tectônicos ela acabou sendo inclinado. E posteriormente um conjunto de rochas cortou essas daqui. Então essas rochas que estão cortando, elas são mais novas do que essas rochas que estão sendo cortadas. É o mesmo exemplo de um dique. Primeiro teve a deposição dessas rochas sedimentares horizontalmente, posteriormente um dique cortou essas rochas. Então eu posso dizer que o dique ele é mais novo do que essas rochas sedimentares. Esse é o princípio da interseção. Outro princípio é o princípio da inclusão. Nesse princípio, fala que o material que está incluso ele vai ser mais antigo do que o material que está englobando. Por exemplo, aqui nessa figura tem um granito e acima do granito tem um arenito com fragmentos desse granito. Como o granito está incluso no arenito, quer dizer que o granito ele é mais antigo do que o arenito. Isso nós podemos ver quando analisamos o ciclo das rochas. Depois que tem todo o processo de exposição desse granito, pode ter um sistema fluvial como esse, que vai cortar, vai erodir esse granito. Os pedaços do granito vão compor o arcabouço desse arenito. Então, esses clastos são de rochas que existiram previamente. Então, a rocha que formou esses clastos ela é mais antiga do que essa rocha sedimentar. O processo inverso também pode ser. Vocês lembram do xenólito na parte ígnea? Se tem um arenito e lateralmente tem um granito com porções desse arenito, então está mostrando que o granito ele é mais novo que o arenito porque ele pode englobar partes desse arenito. Então, durante o processo de colocação desse corpo, ele foi agregando pedaços do arenito, que acabou gerando xenólitos aqui dentro. Então, é o caso dessa figura. A rocha que formou esse xenólito é mais antiga do que o granito. Esse é o princípio da inclusão. Então, assim eu posso dizer, o material é mais novo, outro material é mais antigo. Mas como eu posso fazer a correlação entre esses estratos? Eu consigo posicionar, um é mais novo, outro é mais antigo, mas eu não sei precisamente qual rocha é igual à outra. Eu não posso dizer que essa rocha aqui do Grand Canyon é mais nova ou mais antiga do que essa aqui na Escócia. Então fica muito complicado fazer essa relação. E aí surge um componente nas rochas que vai favorecer essa datação relativa, que são os fósseis. Os fósseis, eles são restos de organismos que viveram no passado e estão preservados nas rochas, principalmente nas rochas sedimentares. Aqui no exemplo são trilobitas, que são artrópodes característicos do Paleozoico, então viveram entre 250 e 500 milhões de anos atrás. Hoje em dia não tem, eles são extintos. Como se forma um fóssil? Após a morte desse organismo, começa a decomposição da matéria orgânica, então ele começa a ser desagregado nesse local. Posteriormente, pode ter um soterramento, então começa a ter uma pequena proteção desses restos aqui. Pode ser que ele seja desagregado quando ele foi morto, mas também pode ser que tenha tido algum evento que recobriu todo esse organismo. Posteriormente, camadas e camadas de sedimentos vão empilhando sobre essas rochas e começam os processos diagenéticos. Os processos diagenéticos começam a atuar como cimentação ou substituição desse material, o que permite com que ele fique preservado. E posteriormente, quando tem o surgimento e erosão dessas rochas, esse fóssil é exposto. Então aqui tem a preservação e a ocorrência de material fóssil. Esse GIF mostra de maneira animada todo esse processo de formação dos fósseis, né? Um GIF bem rápido, mas vocês podem observar que tem todo esse sistema. Tem a morte do organismo, posteriormente os aspectos diagenéticos, substituição do material, até a exposição.
Assim dá para entender todo o processo de fossilização. Então, em um tempo mais antigo, em um conjunto de sedimentos aqui, alguns organismos que habitam esse ambiente. Com o passar do tempo, tem a erosão de uma área-fonte. Essa erosão permite o transporte de sedimentos até uma determinada área. Os animais que foram mortos ficam preservados nesse material e tem o empilhamento de várias camadas de rochas sedimentares. Cada camada também mostra um determinado tipo de peixe. Olha, essa camada mostra a preservação desse peixe no tempo 1, aqui a preservação desse outro peixe no tempo 2, e aqui no tempo 3, boa parte dessa montanha já foi erodida. Aqui nessa área onde teve a acumulação desses sedimentos, permite também diferenciar 3 camadas. Uma camada A, que não tem fóssil, uma camada B, que tem esse outro fóssil desse peixe mais alongado, e a terceira camada desse peixe mais achatado. Então, assim, eu consigo observar uma variação de fósseis no registro geológico. Esse princípio é chamado de princípio da sucessão faunística, que foi criado por Will Smith, onde cada camada de rocha apresenta uma associação de fósseis. Então, eu posso ter aqui uma associação 1 de fósseis nesse afloramento A. Na parte mais inferior desse afloramento, eu tenho um conjunto de fósseis B, e assim sucessivamente. Se eu comparar esse afloramento A com o afloramento B, eu posso verificar semelhanças. Olha, esses fósseis encontrados nessa camada 2, que é uma camada de argilito, têm os mesmos fósseis que essa camada 2 do afloramento B. Pela lei da superposição de camadas, eu consigo ver que abaixo dessa camada 2 tem uma outra camada 3, que também é um calcário, com uma outra associação. Então, eu posso empilhar todas essas rochas. A camada 3 ela é a mais antiga, a camada 2 ela é uma camada intermediária, e acima dessa camada 2 tem uma camada 1. Essa camada 1 não ocorre aqui no topo do B porque já foi erodido. Dessa forma, eu posso fazer a correlação de rochas em todo um continente, em toda uma área de estudo. E foi assim que Will Smith construiu o primeiro mapa geológico. Ele era um colecionador de fósseis e construtor de pontes. Em todas as áreas que ele ia, ele conseguia observar os fósseis que continham naquela determinada camada rochosa. E com isso ele previa em uma outra área quais eram os fósseis que iam ocorrer. E assim ele construiu um mapa geológico, então cada cor representa uma litologia, representa um conjunto de fósseis que ocorre na Inglaterra. Com isso teve o surgimento da paleontologia, onde esses organismos antigos começaram a ser estudados e ser observado essa sucessão de fósseis nas camadas. Então, alguns fósseis apareciam apenas em uma camada específica, não ocorriam em outra. Ele observou também que os fósseis estavam ausentes nas rochas cristalinas, então só observava nas rochas sedimentares, a rocha cristalina não ocorre, vocês sabem por quê, tipo a rocha ígnea, ela vem do magma, e a rocha metamórfica, por ser formada em grandes pressões e temperaturas, material orgânico é totalmente destruído. Isso influenciou a teoria da seleção natural, observando toda essa variação de fósseis ao longo do tempo geológico, ele viu que as espécies iam mudando. Então, tinha uma transformação desses organismos ao longo do tempo. E, além disso, permitiu uma correlação mundial dos fósseis no século XIX. Então, os fósseis que eu observava no Brasil, eu poderia comparar com o da África, poderia comparar com a da Europa, e assim observar a formação de todo esse conjunto de rochas. Esses conjuntos distintos de fósseis, eles mostravam contatos abruptos entre eles, o que permitiu dividir as rochas e o tempo em 3 grandes eras. Uma primeira era, que é a era paleozoica, relacionada com a vida antiga, com organismos muito antigos. Uma segunda era, a era mesozoica, que corresponde a uma vida intermediária, com o domínio dos répteis. E a terceira era, a era cenozoica, que mostra a vida recente, então já é o domínio dos mamíferos. Cada transição dessas eras mostrava uma mudança abrupta na vida, então os fósseis mudavam drasticamente. Isso
indicava grandes extinções em cada passagem dessa, o que permitiu os pesquisadores fazerem toda uma subdivisão do tempo. Essas 3 eras posteriormente foram divididas em períodos, então o Paleozoico foi dividido em 6 períodos, o Cambriano, Ordoviciano, Siluriano, Devoniano, Carbonífero e Permiano, o Mesozoico em 3 períodos, o Cenozoico em 2 períodos. O Cenozoico, por serem rochas mais novas, foi dividido em épocas, então mais uma outra subdivisão, sendo cada limite marcado por uma extinção em massa. Então, os fósseis do Triássico eram bem diferentes do Jurássico, bem diferentes do Cretácico. A grande mudança eram entre as eras. Então, a vida no Paleozoico bem diferente da do Mesozoico, que era bem diferente da do Cenozoico, sendo o Paleozoico mais antigo e o Cenozoico mais novo. Mas ficou a grande questão: qual a duração em anos de uma era? Quanto tempo levou para essa vida primitiva do Paleozoico evoluir até chegar na era Cenozoica? Os pesquisadores não tinham essa resposta, não tinha como dar uma idade precisa a esses eventos. Há quantos anos, milhares, milhões, centenas, dezenas, ocorreu a extinção em massa que fez ter essa diferença da era Mesozoica para a Cenozoica? Eles não tinham essa resposta. E ainda mais além, existem muitas rochas que não têm fóssil, que são as rochas do Pré-Cambriano, principalmente. Qual a fração da história da Terra que está trancada nessas rochas? Há quanto tempo o planeta vem formando rochas? E, principalmente, qual a idade da Terra? Quando começou essa acumulação? Assim entra a datação absoluta. Agora, as rochas vão ser precisamente datadas. Essa datação absoluta só foi possível a partir da descoberta da radioatividade no final do século XIX. A radioatividade ela é um processo natural onde átomos instáveis eles vão emitir radiação de modo com que eles diminuam a energia e tornem-se mais estáveis. O primeiro átomo instável radioativo que foi descoberto foi o urânio, por Henry Becquerel. Posteriormente, foi descoberta a radioatividade do rádio e, em 1905, foi feita a primeira datação isotópica de uma rocha com base nessa radioatividade do urânio, feita por Rutherford. Para falar de radioatividade, mais uma vez, temos que falar da estrutura da matéria. Então, vocês devem lembrar bem, o núcleo ele é formado por prótons e nêutrons, envolvidos por uma nuvem eletrônica. Os prótons e nêutrons representam a massa, sendo que o próton corresponde ao número atômico. A representação gráfica é essa aqui, sendo o número atômico na porção inferior e o número de massa na porção superior. E elementos químicos com o mesmo número de prótons, massa, nêutrons e elétrons têm esses nomes específicos. Para a radioatividade, nós vamos falar sobre os isótopos, que são os elementos que apresentam o mesmo número de prótons, ou seja, apresentam o mesmo número atômico. O átomo ele pode apresentar um núcleo estável ou um núcleo instável. Nesse caso, ele tem um excesso de energia que vai ser liberada por meio de radiação. Aqui o exemplo dos isótopos de carbono. Os isótopos de carbono todos apresentam o mesmo número de prótons, que é o que define o elemento químico, então apresentam 6 prótons, e a massa é variável, podendo ir de 10 até 15. Desses isótopos, os isótopos estáveis, que não têm decaimento radioativo, são os isótopos 12 e 13, sendo os isótopos com massa 10 e 11, 14 e 15 instáveis. Esse processo de liberação de energia a partir de um núcleo instável é chamado de desintegração ou decaimento radioativo, que é a desintegração espontânea do núcleo de certos elementos instáveis, ou seja, radioativos, que originam um ou mais núcleos diferentes de diferentes elementos, acompanhado da emissão de energia e partículas subatômicas. Observe a figura. Aqui tem um núcleo de rubídio 87. Esse 87 representa a massa do elemento químico. Ele possui um núcleo de nêutron estável que vai se desintegrar, liberando um elétron e se transformando em um próton.
Nesse processo, o número atômico vai mudar, então o rubídio ele vai se transformar em um estrôncio, mantendo a massa 87. Nesse processo tem a liberação de energia. Essa taxa de liberação ela é constante e vocês devem lembrar do termo tempo de meia-vida. Esse tempo de meia-vida é o responsável pela transformação de um determinado elemento químico, que vai ser chamado de átomo pai, se transformando em um outro elemento químico estável chamado de átomo filho. Aqui nesse gráfico vocês podem observar no eixo das ordenadas tem um número de átomos, tanto pai quanto filho, e no eixo das abscissas o tempo de meia-vida. No tempo zero existem 100% de átomos pai e 0% de átomos filhos. À medida que o tempo avança, o número de átomos pais que são radioativos vai diminuindo, eles vão se transformando em átomos filhos, e chega a um determinado ponto onde 50% do que era átomo pai vai se transformar em átomo filho. Esse ponto corresponde ao tempo de meia-vida. Então, bem nessa localização, passou um tempo de meia-vida. A partir daqui, um outro tempo de meia-vida vai ser o tempo que metade dessa quantidade de átomos pais vai se transformar em átomo filho. Então, aqui é um segundo tempo de meia-vida, terceiro tempo de meia-vida, quarto e assim sucessivamente. Mostrando que essa taxa de transformação de átomos pais para filhos ele é constante. Observem novamente essa figura. Aqui tem 100% de amostra, então aqui é 100% de átomo pai. Quando passa um tempo de meia-vida, esse 100% de átomo pai se torna 50%, ou seja, 50% agora é átomo pai e outros 50% é átomo filho. Então, essa massa inicial ela acaba depois de um tempo de meia-vida, tem apenas metade de átomos pai. Se tiver passado mais um tempo de meia-vida, essa quantidade de 50% da amostra agora vai ter apenas 25%. Então, acaba representando um quarto da massa inicial. E assim é possível ter toda uma transformação do material inicial com o passar do tempo. Como exemplo, nós podemos usar o método carbono 14. Esse é um método de datação. O carbono 14 ele é um elemento instável. A porcentagem dele é muito baixa em relação aos outros elementos estáveis. Então, o carbono mais abundante é o carbono 12, que ele é estável, corresponde a aproximadamente 99% do carbono no planeta. Esse carbono 14 ele vai decair emitindo partículas beta e se transformando em nitrogênio 14. Nesse processo, ele acaba ganhando um próton, mantendo a sua massa constante. Mas como é possível a formação desse carbono 14? Ele é formado na troposfera, a aproximadamente 15 km de altitude. O nitrogênio 14 ele é bombardeado por raios cósmicos contendo nêutron. Nesse processo, o elemento químico ele vai liberar um próton, se transformando em carbono 14 e ficando muito energético, faz ligação química com oxigênio e acaba sendo absorvido no ciclo do carbono pelos seres vivos. Então, os seres vivos eles absorvem esse carbono 14 da atmosfera. Durante esse ciclo, os organismos eles vão absorver tanto carbono 14 quanto carbono 12, sendo que a partir da morte desse organismo, a quantidade de carbono 12 ela vai permanecer constante e a do carbono 14 vai diminuindo com o passar do tempo, sendo que o tempo de meia-vida ele vai ser de 5.730 anos. Então, com isso, é possível fazer a datação de qualquer material que seja relacionado com organismos que absorveram esse carbono 14. Por exemplo, fazer a datação de múmias ou de escrituras, porque eles são formados por matéria orgânica que absorveu esse carbono 14. E assim, tomando por base o tempo de meia-vida e essa curva de desintegração que é feita por cada elemento químico instável, é possível chegar na idade desse material que está sendo estudado. Porém, quando a gente considera o estudo das rochas, nós devemos procurar outros materiais para fazer esse tipo de datação. Os principais métodos que são utilizados são os métodos que utilizam alguns elementos químicos presentes nos minerais. Por exemplo, o zircão, que possui urânio
na sua estrutura cristalina. Então, o urânio ele vai decair para chumbo, então é o método urânio-chumbo. Na moscovita e na biotita tem a ocorrência de rubídio 87 e potássio 40, também são instáveis e decaem, então o rubídio se transforma em estrôncio e o potássio se transforma em argônio. E o tempo de meia-vida desses materiais é da taxa de bilhões de anos, diferente da conversão do carbono 14 para o nitrogênio 14, que é de 5.730. Os materiais que o método carbono 14 consegue datar têm idades máximas de 100 a 70 mil anos, e quando eu considero a escala do tempo geológico é muito pequeno. Os principais métodos utilizados são esses que levam em consideração que tem tempos de meia-vida de bilhões de anos. Então, assim, eu posso fazer datação de rochas de até 4,6 bilhões de anos, que é aproximadamente a idade do planeta Terra. Com isso, a partir desse tipo de datação, todos esses intervalos eles foram definidos e vêm constantemente sendo modificados e equilibrados para dar uma idade precisa dessas passagens entre os diferentes períodos, as diferentes eras, e principalmente mostrar que antes dessa abundância de fósseis, conseguiu fazer essa datação também. Então, o pré-cambriano ele foi dividido em Proterozoico, Arqueano e Adeano. Essa datação mostrou que o tempo dos organismos, de vida dos organismos em relação à idade da Terra é muito pequeno. Por exemplo, a Terra foi formada há aproximadamente 4 bilhões 560 milhões de anos. Os processos iniciais de formação da Terra ocupam quase metade de todo esse tempo geológico. A vida primitiva, que surgiu há aproximadamente 4 bilhões de anos, dominou o processo de evolução da Terra, sendo que os humanos aparecem apenas no final de todo esse tempo geológico. Considerando todo o tempo geológico numa escala de 24 horas, sendo que as 0 horas representa o início de formação do planeta e 24 o tempo atual, nós podemos dizer que entre as 2 e as 3 horas da manhã teve o bombardeamento tardio. Às 8 horas, o primeiro ancestral comum foi formado. O oxigênio na Terra ele foi produzido apenas às 9 horas da manhã. As primeiras algas verdes foram formadas às 18h40. Os primeiros dinossauros apareceram às 22h47. A extinção dos dinossauros ocorreu às 23 horas, 40 minutos e 48 segundos. O gênero Homo apareceu às 23 horas, 59 minutos e 12 segundos. E os humanos modernos apenas às 23 horas, 59 minutos e 56 segundos. Então, em escala do tempo geológico, nós estamos aqui apenas 4 segundos. É muito curto o tempo que o homem está no planeta. A escala do tempo com as subdivisões atuais, ela é essa. Então, aqui é a versão em português. As idades, elas estão sendo constantemente verificadas e modificadas, mas, de maneira geral, é esse aqui. Essa aqui é toda a subdivisão. E para finalizar, eu vou mostrar um pouco da evolução do planeta e da vida para vocês à medida que o tempo geológico vai avançando. Então, nós iniciamos aqui no Adeano com a formação da Terra, aproximadamente 4 bilhões e 600 milhões de anos. Os primeiros vestígios de vida que são formados por antigas bactérias são registrados há 3,5 bilhões de anos. Os primeiros invertebrados eles ocorreram no final do Proterozoico, marcado pela fauna de Ediacara. Nessa época, todos os continentes eles estavam unidos, formando o supercontinente Rodinia, e o oceano que circundava era um oceano único chamado de Morovóia. Essa é a reconstituição de aproximadamente 600 milhões de anos. Já no Paleozoico, durante o Cambriano, começam a surgir os organismos com carapaças, e tem a fragmentação desse Rodinia, formando o supercontinente Gondwana, que é o mais importante para a gente, que ele é formado pela atual América do Sul, África, Arábia, Austrália, Antártica e Índia. E outros 3 continentes, como Laurentian, que representa a América do Norte, a Sibéria, a Rússia e China, e a Báltica, a Europa. Durante o Ordoviciano surgiram os primeiros peixes, que são os agnatos, são peixes sem mandíbulas. Já no Siluriano apareceram os tubarões e os peixes com mandíbulas, e as plantas mais antigas vasculares e as comunidades de artrópodes surgiram durante o Siluriano. Nesse período tem grandes orogenias e mares interiores, então essas porções aqui representam a entrada do mar dentro dos continentes,
Laurentia se junta com Báltia, formando Laurússia. Surgem, posteriormente, os peixes ósseos, os primeiros insetos, os primeiros vertebrados, que são os anfíbios. Então, a vida começa a sair do ambiente aquático. Nesse período, o Gondwana ele começa a migrar ao encontro dos outros continentes, da Laurússia e da Sibéria. O Carbonífero, as gimnospermas primitivas aparecem, ele tem esse nome devido à grande quantidade de carvão, à grande quantidade de vegetação acumulada. Os primeiros répteis surgem no final desse período. Aqui, durante o Pensilvaniano, que é dentro do Carbonífero, a colisão do Gondwana com Laurússia, formando vários mares interiores dentro do Gondwana da Laurússia. Tem um mar se formando aqui, que é o Paleotete, e tem uma grande quantidade de geleira na porção sul do globo. Durante o Permiano surgem alguns répteis com características de mamíferos. Na porção superior, os continentes começam a aglutinar, a Laurússia colide com a Sibéria e começa uma redução das calotas polares. Até que na transição de 250 milhões de anos entre o Permiano e o Triássico, tem a maior de todas as extinções já registradas. Então, 95% de todas as espécies do planeta são extintas. Aqui, todos os continentes novamente são reunidos, formando o supercontinente Pangeia. As calotas polares são completamente destruídas, então não tem mais geleiras nesse período. O nível do mar ele é muito alto, então também o planeta está extremamente quente. Nessas porções interiores são formados megadesertos. Na região da Sibéria, um intenso vulcanismo chamado de Trapas Siberianas é formado, que provavelmente é uma das possibilidades, um dos fatores que possibilitou a grande extinção em massa, além de impactos múltiplos. Então, uma associação da grande extinção em massa desse período está relacionado tanto com esse intenso vulcanismo quanto uma grande quantidade de impactos, principalmente nessa região do Pangeia, que corresponde ao Gondwana. E a partir dessa grande extinção surgem os primeiros dinossauros e os primeiros mamíferos. O apogeu dos dinossauros ele é no Jurássico, onde também aparecem as primeiras aves. Nesse mesmo período tem a fragmentação do Pangeia, começa o processo de separação. Então, a Laurasa se separa novamente do Gondwana, tendo o grande Oceano Pantalassa e o Mar de Tétis aqui na região oriental. Aproximadamente 65 milhões de anos, na passagem Mesozoico-Cenozoico, tem a extinção dos dinossauros. Está relacionado com esse grande impacto que teve aqui na América Central, na América do Norte. E os continentes atuais já são fragmentados, então já tenho a formação da América do Sul, da África, a Índia ainda aqui se separando dessa porção do Gondwana, a Oceania junto com a Antártica, a América do Norte e a Eurásia. Na metade do Paleógeno, surgem as modernas famílias de mamíferos e tem uma grande diversificação desses mamíferos. As grandes orogenias atuais elas começam a ser formadas, a avançar bastante, e os oceanos atuais também são formados. Então aqui dá para observar bem a formação da Cordilheira dos Andes, ainda com um mar interior nessa porção aqui da Colômbia, da Venezuela. A Índia começa a se chocar com a Eurásia, formando a Cordilheira do Himalaia. A subida da África também contribui na formação dos Alpes. Os hominídeos já surgem no Plioceno. Nessa época tem uma continuação dos processos orogênicos que nós observamos hoje. A Índia já está praticamente colada aqui. No Pleistoceno, muitas extinções ocorreram. Isso está associado com o surgimento da espécie humana. No Pleistoceno, aproximadamente 50 mil anos, tem o nosso último máximo glacial, onde teve uma descida global do nível do mar. Esse último máximo glacial permitiu com que o homem que surgiu aqui no interior da África avançasse por todos os continentes. Então, esse nível mais baixo permitiu que o homem se espalhasse bastante e assim ocupando todas as regiões do planeta. Isso no Holoceno teve essa dispersão da espécie humana até chegar no presente. E esse é o cenário atual do nosso planeta, a partir de todas essas movimentações tectônicas e evolução da paisagem. Permitiu com que todos os organismos evoluíssem e chegassem até essa configuração atual.
Essas foram as referências que eu utilizei. Eu espero que vocês tenham entendido e compreendido um pouco sobre o tempo geológico, a importância do estudo das rochas. E até a próxima.